Salve, bilhões! Deixa eu perguntar uma coisa, na verdade eu vou responder aqui. Vale a pena investir nas ações da Azul, né? O que muita gente quer saber. Eu tenho uma teoria que existem dois tipos de companhias aéreas, essa é uma teoria do Fabrício, tá? As que quebraram, as que vão quebrar. Não invisto em nada que voa, nada, nem minha sogra se passar voando uma vassoura, não investiria, porque o risco é muito alto. Você tem receita, você recebe dinheiro dos passageiros em real, mas o seu custo é em dólar, né? Então a gente tem um descasamento ali extremamente complicado, isso é no mundo inteiro, não é aqui no Brasil. Mas vamos lá. E aí, Fabrício, o que você acha da Azul? Entre as companhias aéreas brasileiras, sem dúvida nenhuma, a companhia mais eficiente do país em todos os quesitos. Tanto é que ela consegue operar vários tipos de aeronaves, né? Ela tem avião da Embraer, ela tem avião da Airbus, ela tem a Boeing, eu não sei, mas enfim, ela tem uma cacetada de avião, porque dificulta isso para uma empresa, né? Você gerenciar diversos tipos de aeronave. A Azul consegue fazer isso, tamanha sua eficiência. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor companhia aérea do Brasil, mesmo eu não investindo, tá? Bom, vamos primeiro alguns números da Azul. Quanto que a Azul ganha de dinheiro, né? Quanto que ela tem de receita, não é lucro. Quanto que ela tem de receita por ano? 15 bilhões de reais é a receita dela. Notei várias coisas aqui. Ela tem 800 decolagens diárias, atende mais de 100 destinos pelo Brasil todo e tem 140 aeronaves. Esses são os números da Azul, né? Impressionantes. A Azul, para quem não lembra, fez o IPO em 2017. Não faz muito tempo, né? Um IPO aí que movimentou mais de 600 milhões de dólares, então foi um IPO aí considerável, né? Tanto é que ela faz parte ali do índice Bovespa, né? Do Ibovespa. Mas aí todo mundo quer saber por que as ações caíram tanto, né? Papai tá aqui para explicar isso. Lembra que eu tinha falado que é um meio complicado, né? Porque você tem receita em real mais despesa em dólar, que é como todas as companhias aéreas funcionam. Então, a Azul não é diferente. O leasing, os aviões, geralmente das companhias aéreas, elas não compram os aviões, elas praticamente alugam os aviões. E esses leasing, obviamente, são em dólar. Seja da Airbus, seja da Boeing, né? São empresas lá de fora. A Embraer, se eu não me engano, também é em dólar, mesmo sendo uma empresa brasileira, porque os custos da fabricação do avião, por exemplo, o motor Rolls-Royce, enfim, é tudo em dólar. Então, a aviação em si é dolarizada. Dólar, o que aconteceu nos últimos anos? Só subiu, deu uma quedinha, mas beleza, só subiu. Dólar, sei lá, no governo Temer estava 3 e pouquinho, hoje está 5,40, 5,30. Então, obviamente, sobe o custo do leasing. Um outro custo altíssimo para aviação, o querosene de aviação, não, o combustível. Barril de petróleo, que é em dólar, e o próprio dólar, ou seja, tem dois componentes ali também que fazem subir o preço aí absurdamente. Então, mais dois componentes complicados. Só para vocês terem uma ideia, tá? No período pré-pandemia aí o dólar tava, sei lá, 4,16, aí depois passou para 5,20, ou seja, um aumento de 25%. Então imagina que você é uma empresa que de repente o seu custo aumenta 25%, você tem que passar isso para outros passageiros. E aí o que a gente teve? Pandemia, todo mundo parou de voar, não é novidade aí para ninguém. Aconteceu aquele caos todo, né? Todos os aviões ali nos aeroportos. Imagina o custo de manter mais de 100 aviões parados nos aeroportos. Só para vocês terem uma ideia, a dívida líquida dela, que estava 3,7 vezes o EBITDA, passou para 9,8 vezes. Então o endividamento cresceu absurdamente. E aí tem mais alguns fatores. A gente está num período aí de taxa de juros muito alta, né? 3,75. O que acontece? O custo para essas companhias aéreas se financiarem, para elas pegarem crédito no mercado, pegarem empréstimo, fica muito mais caro, claro. Se está 3,75, o banco vai falar o seguinte, Azul, se você quebrar, eu vou tomar um mega de um prejuízo. Então, se eu posso ganhar dinheiro fácil aqui, emprestando para as pessoas sei lá, uns juros de 4% ao mês, para você também não vai ser muito diferente disso. Isso acontece com todas as empresas, não é somente com a Azul. O custo do dinheiro fica mais caro, o custo do empréstimo fica mais caro. Fabrício, qual a dívida ajustada aí hoje da Azul? 38 bilhões de reais. Então, obviamente, é uma empresa endividada como várias companhias aéreas que estão sofrendo absurdamente. E aí a gente tem mais um fator aí que prejudica absurdamente. Se eu tenho dólar alto, né, se eu tenho custo de crédito alto, isso eu vou precisar passar para as passagens aéreas. Se as passagens aéreas ficam muito caras, também o passageiro pensa duas vezes antes de viajar. Mais do que isso, a gente tem uma mudança de comportamento, principalmente em viagens de negócio. Antigamente todo mundo viajava ali para fazer uma reunião, enfim.
hoje reduziu o número de viagens por um motivo muito simples. A gente consegue fazer uma reunião via Zoom, via Teams, enfim. Então, não necessariamente eu preciso estar viajando de avião e, obviamente, as empresas economizam não mandando seus executivos viajar. Esse é mais um problema, uma mudança de comportamento. E, Fabrício, o que os analistas estão falando? A maioria dos analistas, não sei se 100%, quase 100%, estão com recomendação neutra. Nem compra, nem vende, eles estão falando o seguinte: não vou me meter nisso daí, tá? Não vou entrar nessa questão, não consigo falar se é para você comprar ou se é para vender. Então, quase a totalidade dos analistas estão com recomendação neutra para Azul. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta que eu gosto de saber. Você investe em alguma companhia aérea? Você tem alguma companhia aérea aí na sua carteira ou você não investe em companhia aérea em hipótese alguma? Só para saber, porque eu gosto de ler sempre aqui nos comentários. Fabrício, quanto vale a Azul hoje, né? Se for vendida todas as ações, mais ou menos 43 bilhões de reais. Pô, mas acabou de falar que a dívida dela é de quase 40 bilhões. Ela vale 43, mas o endividamento dela está em quase 40 bilhões. Complexo. Tá falando que a Azul vai quebrar? Não tô falando que a Azul vai quebrar, né? Apesar que você sabe o que eu acho de companhia aérea. Mas tô falando que você precisa ficar atento, você precisa ficar de olho para ver se isso realmente faz sentido para você. O que quer dizer isso do endividamento, Fabrício? Quer dizer que, sei lá, 90% da empresa pertence a quem ela tá devendo, né? Os credores. E só 10% aí realmente pertencem aos acionistas. Bom, bilionários, o que a gente fala quando você vai investir em ações? A gente tem que entender a melhor relação de retorno barra risco. Como é que eu concilio essas duas vertentes? Então, acho que você tem que pensar com calma, analisar com carinho e ver se realmente faz sentido você investir nas ações da Azul ou não. Faz realmente um sentido? Tem uma lógica você está investindo? Vale a pena correr esse tipo de risco só porque você acha que as ações ali estão baratas? Só lembrando, a Latam quase quebrou na pandemia, né? Passou ali raspando, começou um mega de um boato, ela fez um monte de cortes, passou raspando ali na pandemia. Você acha que vale a pena? Ah, mais uma coisa, a gente tem um serviço MR2, tá? É gratuito para quem é inscrito no canal. O nosso time te ajuda a investir. O link tá logo aqui embaixo, bem simples, só clicar no link, ou acessa 1bilhão.com.br/MR2. Você deixa os seus dados lá, não paga nada, é gratuito. O nosso time de especialistas vai olhar toda a sua carteira de investimentos para saber como melhorar, como otimizar, como você conciliar a melhor relação risco/retorno. Deixa um comentário aqui que eu quero saber. Você investe em ações de companhias aéreas, sim ou não? Fui!